Deixa eu ver o nosso consultor de assuntos jurídicos aqui do Cidade Alerta, o Pedro Queiroz, participação ao vivo sempre agora através da internet. Pedro, uma ótima noite de quinta-feira e hoje importantíssimo a sua participação, por quê? Há esclarecimentos que a gente pode passar aqui através dessa prestação de serviço. Na questão de seguros e possíveis indenizações por perdas, como nós vimos agora na reportagem aqui, o Pedro Queiroz, de comerciantes, pequenos estabelecimentos, mercados que sem o fornecimento de energia elétrica tiveram esse prejuízo. Em que casos que as pessoas ainda podem recorrer, podem buscar os seus direitos? Pedro Queiroz, boa noite. Boa noite, Zanotto, boa noite ao telespectador que está nos assistindo. Uma matéria de extrema relevância. Rapidamente um esclarecimento e parabéns pela matéria, porque ela me deixa claro o meu posicionamento jurídico a esse tema específico do leste da ilha, dessa região muito conhecida pelo Manezinho, né? Na região do Rio Vermelho. Veja, quando o fato é externo, caso fortuito ou força maior, em regra não há o dever de indenizar. Quando o fato é interno, há o dever de indenizar a responsabilidade objetiva. Um exemplo muito claro, antigo nosso aqui, mas jamais esquecido, foi aquele apagão de 2003 por conta de um liquinho na ponte Colombo Salles. Naquele caso, a Celesc foi condenada apenas por danos coletivos, fora ações individuais, por quase 5 milhões de reais pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas nesse caso, a matéria é muito boa porque me chama a atenção. Existem hipóteses de exceções como essa. Você está colocando rede elétrica junto a eucaliptos, que qualquer pessoa comum sabe que é suscetível a queda e pouca resistência por vendaval. Então, nessa situação, não me parece prudente que a Celesc tenha mantido a passagem de sua rede elétrica na forma como fez, tão próxima aos eucaliptos, poderia ser subterrâneo, poderia haver uma outra solução para aquela comunidade. Nesse caso, a tua reportagem me demonstra muito bem de que há sim a possibilidade real desta comunidade não apenas reclamar pelas 48 horas da interrupção dos serviços, mas questionar principalmente se houve a melhor técnica na instalação de postes externos na altura e próximos como estavam os eucaliptos. O correto é guardar uma margem de segurança. Quando você tem aí no interior do estado aquelas redes de alta tensão, você tem 30 metros devastados de cada lado. Então, me parece que, nesse caso, não foi observado essa distância e, portanto, a Celesc pode sim, ao menos em tese, vir a ser mais uma vez responsabilizada tanto no âmbito coletivo, pelo Ministério Público, pelas associações de defesa do consumidor, mas pelos particulares. Imagina a situação daquele cidadão que tem que doar todo o seu estoque por conta da falta de energia elétrica por 48 horas. Excelente matéria. O meu posicionamento, salvo o menor juízo, é que, neste caso, a Celesc é sim responsável porque faltou prudência na instalação de sua rede elétrica próximos aos eucaliptos, Zanotto. Pedro Queiroz, eu comentava ontem aqui que eu vi recentemente um trabalho que foi feito de poda, eu não sei se foi do município, se foi da Celesc ou quem fez, mas vários galhos que foram cortados bem antes desse ciclone todo, já com essa prevenção, que é o assunto que você destacou agora. Mas existe algo na legislação que impeça o proprietário de um terreno de plantar, por exemplo, o eucalipto, como você mencionou nesse exemplo, ali ao lado da fiação da rede elétrica, ou a própria empresa, a Celesc, ela tem autonomia, ela tem a jurisdição para conseguir chegar e cortar essa árvore se estiver comprometendo uma possível queda na rede de abastecimento? Obrigação, o dever de fiscalizar o coletivo. Nesses casos, e com todo respeito, salvo o melhor juízo, inclusive é o parque municipal, é o parque estadual, não me engano, aquele parque municipal, aquele parque estadual. Então, essa responsabilidade é do Estado e a Celesc. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, pelo que eu vi nas imagens, que não há distância de 30 nem 15 metros, não me parece ter havido qualquer prudência, né? Em não prever o que é previsível. A cidade sofre com vendavais com certa frequência. O sul do estado é notoriamente conhecido, o sul do país é notoriamente conhecido como uma área que é atingida por ciclones tropicais cada vez mais, tanto assim que existem os seguros residenciais, que é uma outra questão
que o particular tem que se atentar. O brasileiro não tem a mania, não tem o hábito de fazer seguro residencial. Um seguro residencial, como na hipótese daquele cidadão que disse que perdeu tudo, resolveria a questão com a indenização e a recuperação patrimonial. Mas agora nessa questão do seguro residencial, por exemplo, hoje como você faz um financiamento na área de habitação da Caixa Econômica Federal, do governo federal, por exemplo, você automaticamente já tem o seu imóvel segurado. E o fator interno e externo que você mencionou antes, como funciona para essa questão do seguro de imóvel daí, Pedro Queiroz? Excelente pergunta. São coberturas específicas, por exemplo, para inundações, muito comum, Blumenau, Tubarão, Balneário Camboriú, vendaval, granizo, tornado, furacão e ciclone. Você pode ter essa cobertura. É importante, se você tem um imóvel financiado, às vezes esse seguro da Caixa Econômica ele é genérico e não é geral para essas hipóteses que podem ser, sim, contratadas à parte e realmente, Zanotto, elas são muito em conta, em consideração com a possibilidade de risco, como nós vimos na sua matéria. Então, é uma precaução que o particular também pode ter, mas mesmo que ele tenha essa precaução, eu repito, mesmo na hipótese externa, por exemplo, uma árvore cheia de cupim, cai numa região, numa rua inteira, 50 árvores, cai só aquela árvore cheia de cupim. Tanto mais que o consumidor já havia pedido a poda pela Celesc, já havia pedido a retirada, porque a burocracia é imensa dos órgãos ambientais, ele tem a prova pré-constituída de que ele já vinha reclamando daquela periculosidade. Aí a indenização, com todo respeito, é certa. Bem lembrado que é o protocolo, né? Quem fez essa reclamação antes e essa árvore caiu, tem lá o protocolo, tem o número, então está com o direito garantido. Pedro Queiroz, obrigado pela participação e até semana que vem. Sempre à disposição, meu caro. É sempre um grande prazer. Um abraço.